Tem gente que quer iniciar algo, mas fica esperando a vida inteira Aham. e não faz nada. Eu falo que o destravar é a pessoa, você fez algo com prudência, você não saiu fazendo as coisas de qualquer jeito. Você analisou o mercado, você viu que tinha uma carência, que tinha um espaço para você entrar, era desafiador, porque para você, querendo ou não, era algo novo. Sim. Mas você, analisando, fazendo esse estudo, veio, né? E não teve o receio. Teve a prudência, mas não teve medo, Uhum. né? E foi, iniciou. Vamos lá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma gravação do Pode Destravar. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial para mim, né? Meu xará Júnior, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Júnior, ele é casado com a Vanessa, ele é pai da Betina, do João Pedro, e um empresário extremamente destravado. Mas nós vamos deixar ele contar a sua história. Júnior, muito bem-vindo, cara. Uma alegria muito grande te receber aqui hoje, Obrigado. nesse Pode Destravar. Você saiu do Nordeste e veio parar em BH. Isso. Conta um pouco da sua história pra gente, Júnior. Então, nasci em Pernambuco, saí de lá com 10 anos. Fui pra São Paulo com 10, morei até os 12. Desculpa, morei até os 22. 22 fui pra Belo Horizonte e tô lá até hoje. Então, é uma caminhada aí e uns propósitos de vida, né? Muito bom. Muitas pessoas têm medo de iniciar no meio empresarial e acham que isso é bicho de sete cabeças. É um desafio. Ser empresário hoje, principalmente no Brasil, é um desafio, né? Mas você veio de uma região, né, do Nordeste para São Paulo, depois veio para BH, uma cidade bela e muito promissora. Eu fiquei impressionado quando eu conheci BH com o potencial que ela tem industrial naquela região, Aham. né? E hoje você é empresário, mas você não nasceu empresário, Não. né? Quando você chegou em BH, você chegou fazendo o quê? Eu fui pra Belo Horizonte e fui transferido pelo Habib's. Habib's é uma rede de fast food muito famosa em São Paulo, né? E eles estavam com um projeto em Belo Horizonte, era no total ali, BH e grande região, ia ter 11 lojas. Quando eu vim para inaugurar a terceira loja de uma série de 11 que ia ter no decorrer de alguns anos. Então eu cheguei em Belo Horizonte a serviço, né, trabalhando no Habib's. E aí, trabalhando por Robibs, quanto que veio a ideia hoje, né? Você trabalha com o New Design, É isso, você tem duas marcas, que é a Psyll e a Unique Nail, é isso. e é um ramo totalmente diferente de fast food. Sim. Quando que veio esse destrava, essa ideia, essa luz para iniciar nesse ramo? Então, no Habib's eu fiquei um ano, no total 5 anos de carreira no Habib's, porém em Belo Horizonte eu fiquei um. E em Belo Horizonte eu conheci minha esposa. Então, o início dessa jornada, né, dessa transição aí da parte fast food, alimentos, para a parte cosméticos, foi através da minha esposa. Então, quando a gente casou, ela tinha um sonho que era ter uma loja de cosméticos. E a gente casou um ano depois de ter se conhecido no Habib's, ela era cliente de lá. Então, a gente se conheceu, um ano depois a gente estava casando. E ela falou que ela tinha um sonho que era ter uma loja de cosméticos. Então a gente tinha algumas economias feitas ali, bem pouco para o início, mas foi o suficiente para iniciar a loja em 2006. Então eu fui lojista de 2006 até chegar ao período de 2014 e dentro da loja de cosméticos identificar essa necessidade de demanda, que era um mercado dentro de produtos que estava iniciando no Brasil. Porque o cosméticos de unha, a parte design, nail design, ele envolve muito produto LED UV. Então ele é um produto cosmético, porém que estava iniciando ali, já tinha alguns anos que existia 2, 3 marcas no Brasil, porém era uma demanda que ainda tinha uma lacuna, né? Então a gente já estava no ramo de cosméticos e em 2014 a gente só identificou uma oportunidade e a gente entrou no mercado de nail design com marca própria. Bacana. Antes da gente ir, deixa eu fazer um parênteses aqui para quem está nos ouvindo poder entender. Aham. Qual que é a diferença de um New Design com um produto para manicure? Você não vende produto para manicure, pelo que eu entendi. Não vendo. Qual que é a diferença entre New Design e manicure? Porque muita gente que está... a primeira vez que eu conversei contigo, quando eu entrei dentro da sua empresa, eu achava que era uma empresa que vendia produto para manicure. Aham. Porque eu ainda não conhecia o New Design, né, Sim. até aquela época.
Qual que é a diferença? Manicure tradicional usa alicate de unha, usa lixa, esmalte comum, algodão, acetona. Então, vou te dar um exemplo assim, uma média de valor. Uma manicure tradicional, ela cobra pé e mão R$ 40, R$ 50. Uma média dá 1h30 de trabalho. Essa é a manicure tradicional. E a nail designer, ela já é como se fosse uma manicure avançada. Ela mudou de patamar. Então, hoje, vamos colocar uma Ela média não de usa preço. alicate de unha, não usa esses... Ela, da manicure tradicional, ela vai usar o alicate. O algodão, ela fazendo um alongamento de unha, ela não pode usar. Os produtos mudam, são produtos LED UV de origem do mercado de odonto. Então tem uma química diferente, por mais que seja cosméticos, mas é uma química que vem do odonto. Então um esmalte que passa no... Da nail design é LED UV, ele tem que ir na Pelo que eu tô cabine. entendendo, a manicure arruma unha normal com esmalte. A nail design Exatamente. ela faz um alongamento, usa uma fibra. Exatamente. Então um material bem, bem diferente ali, Isso. específico para aquilo. Exatamente. Então vamos dar exemplo, sua esposa quer ir numa festa hoje, a unha dela é curta, mas ela quer ir numa festa e ela quer ir, quero ir com a unha grande. Então, ok, ela vai numa nail design, ela faz o alongamento, faz a construção da unha. Esmalte tem uma variedade muito grande. Então, ela vai fazer esse trabalho, vai fazer essa construção e ela vai estar com a unha grande em questão aí de 1 hora até, no máximo, 2 horas. Com a nail design, ela vai deixar ela pronta para isso, para essa situação. Depois que a gente conversou, né, eu comentei com a minha esposa, porque eu não conhecia, Uhum. e ela falou assim, bem, eu tenho medo de fazer essas unhas. Eu falei, mas medo por quê? Eu não sei, parece que vai acabar com a unha da gente, vai lixar muito. Porque se você fazendo o comentário, né, a manicure tem o alicate que só tira a cutícula, a outra não. Vem com um motorzinho, parecendo que é motor de dentista ali, Isso. e é realmente, né? Sim. E vai lixando a unha, preparando para aquilo. Isso. Mas ela tinha uma deficiência muito grande. A unha dela era curta, quebrada, machucava muito. E ela começou a fazer, tá amando, tá? Ai, que Tá bom. amando. Ela falou, como demorou pra ter atitude de fazer aquilo ali, mas tá adorando. Ai, que E bom. realmente, eu falo que você melhora o patrimônio de muitos homens, que as mulheres ficam mais bonitas, né? Sim. Quando passa por essa transformação. Mas vamos lá, voltando ali. Você veio pro Habib's, ficou um período, né? Começou a abrir a empresa com a sua esposa, Isso. viu essa lacuna, enxergou essa lacuna, você estava dentro já de um ramo de cosmético e entrou. Você entrou com a sua empresa, com o Nickname, em qual época? Em 2014. 2014. Isso. Você tem hoje 10 anos de empresa. Vai fazer mês que vem 10 anos. 10 anos. 10 anos. Júnior, imagino que você já passou por muitas coisas, né? Sim. Porque uma empresa, quando ela inicia, ela tem aquelas primeiros 5 anos ali, que é fase de altos e baixos. Hoje você é só da empresa, você tem sociedade, como que toca? Hoje é só. Só. Sim. Já teve sócio? Já. Então você já sofreu um pouco na vida. Bastante. Eu brinco com isso. Eu brinco com o sócio que a gente sofre muito um período, né? Até essa semana eu fazer uma live. Aham. A gente sofre um período até aprender como lidar, né? Como fazer eles, né? Mas até aprender a gente paga um preço. Sim. Porque não é fácil, são cabeças diferentes, mentalidade diferente. Mas são aprendizados também. Abril 2014. Você abriu na época um faturamento de que por ano? Quando você iniciou sua empresa, né, você fez um estudo, você viu que existe uma lacuna. Uhum. Mas você começou ela e superando a expectativa ou não? Você começou ela cheia de desafios? Cheio de desafios. Um deles era a Anvisa. Foi uma fase... Por que eu entendi que existia uma lacuna de demanda? Porque faltava muito produto no mercado. Então tinha época que tinha produto, tinha época que não tinha. Então eu precisava, né? Não é precisava, mas eu quis entender o porquê que acontecia isso. Então eu entrei de cabeça para entender e o que eu entendi é que as marcas não tinham Anvisa. Então, como elas não tinham Anvisa, tinha época que, ao entrar com a mercadoria no Brasil, tinha época que a vigilância sanitária barrava, tinha época que passava. Então, ou seja, quando a vigilância sanitária fazia vista grossa ou acabava não vendo, né, aí o produto entrava. Quando eles se atentavam, eles brecavam e não deixavam o produto entrar. Então, foi isso que veio uma demanda e aí onde eu tive o entendimento. Que eu falei, bom, a marca que tem é uma marca de fora, era uma marca americana. Eu não consigo importar ela. Até cheguei a conseguir uns 2, 3 pedidos, mas aí veio uma oportunidade diferente, que aí foi até por eles. Eles falaram assim, eu tenho dificuldade de te vender para o Brasil. O que você acha ou você já pensou, mas o que você acha de ter marca própria?
Até então, para mim, a marca própria eu não entendia da parte de white label. Foi onde veio, por uma sugestão deles, uma explicação sobre o white label e aí eu virei marca com o produto deles. Então, ou seja, era um produto que já existia no mercado. E dessa forma se criou a marca, começou um trabalho, mas com faturamento muito pouco. Mesmo sendo na época, eu lembro que eu comecei com 50 mil reais emprestado. Olha só, eu adoro essa história. Eu peguei 50 mil reais emprestado com a minha sogra para poder iniciar esse projeto. Com as sogras, cara. sogra. Sua sogra gosta de você, né? Gosto. Ela é igual mãe. Eu adoro isso, Júnior, porque tem gente que quer iniciar algo, mas fica esperando a vida inteira Aham. e não faz nada. Eu falo que o destravar é a pessoa, você fez algo com prudência, você não saiu fazendo as coisas de qualquer jeito. Você analisou o mercado, você viu que tinha uma carência, que tinha um espaço para você entrar, era desafiador, porque para você, querendo ou não, era algo novo. Sim. Mas você, analisando, fazendo esse estudo, veio, né? E não teve o receio. Teve a prudência, mas não teve medo, Uhum. né? E foi, iniciou. E aí? Pegou os 50 mil com a sogra, começou, e daí para frente? E daí pra frente foi muitos desafios, né? Um deles era justamente a questão da Anvisa. Então, a gente tinha que ter um entendimento de como conseguir legalizar os produtos. Aí foi um desafio muito grande, porque nessa época aí, a Anvisa, para esse tipo de produto, ela ainda não reconhecia ele como cosméticos. Existia uma dúvida se ele era cosméticos ou se ele era odonto. Aí teve a gente teve que ter um trabalho, teve uma explicação, conseguiu, através de um fabricante do Espírito Santo, a gente conseguiu ter a Anvisa nos produtos, porque ele já estava importando e fazendo um invase para uma marca. Hoje essa marca não existe mais. Mas aí ele já estava já nesse processo e ele já tinha conseguido identificar como fazer e já estava fazendo para essa marca. Então eu fui apresentado a essa fábrica no Espírito Santo através de uma cliente e aí a gente fez uma conexão, até teve uma sociedade. Ele foi um dos primeiros sócios que eu tive problema, né, de alinhamento e de cultura, de propósito e assim por diante. E não deu certo essa sociedade, mas trouxe muito aprendizado. E daí para frente, foi os desafios que foram vindo, tanto de empresa quanto de mercado, né, e a gente foi caminhando. Mas. Bacana. Júnior, hoje a sua matéria-prima para esse tipo de produto é praticamente toda ela importada. Tem alguns produtos, hoje consegue produzir. Aqui é feito em Santa Catarina, tem uma fábrica lá, um parceiro comercial. Mas o importante mesmo, a grande fatia de importância na parte de vendas, na parte de dentro do segmento, ela é importada, ainda. Eu sei tem uma fábrica, né, que ela está num processo, já está produzindo, mas assim, ainda eu acho que ainda tem um receio de parar de importar e começar a pegar desse fabricante nacional, que a gente teve há 2 anos atrás, não teve uma experiência muito boa. Mas Qualidade hoje, do produto. Qualidade é o que eu te falei, ele é um produto, ele é derivado do odonto, então o pessoal acha que ele é cosméticos, mas ele, na verdade, a base dele não é. Então, a gente teve alguns problemas, ainda é importado a grande parte da matéria-prima que faz realmente a empresa funcionar, mas acredito que ano que vem já vai estar não digo da nossa parte, mas esse parceiro comercial, ele já também está nesse processo de produzir para parar de importar. Tomara que dê certo, porque facilita muito, né? Sim. A importação. Hoje a importação de vocês, a maioria é China. Não, então, aí o que acontece? A gente tem esse parceiro comercial, ele importa de China e ele importa, se eu não estiver enganado, tem um produto lá que traz da Alemanha. Então, na minha preferência, eu sempre preferi trazer produto ou dos Estados Unidos ou da Alemanha. A China eu não agrado muito, mas... Qualidade dos outros países é melhor. É porque o chinês, ele te manda, no primeiro envio vem um produto de linha A, no segundo ele já vem de linha B e no decorrer ele já passa para uma linha C. Não tem padrão. Não tem padrão. Já é diferente do americano e do europeu. O que ele te mandar de amostra, você pode comprar de olho fechado, do primeiro ao 10º pedido, independente. Igual. É a mesma coisa. E para o seu segmento isso é de suma importância, porque se oscila a qualidade, você perde o mercado. Né? Hoje, você comentou que já existia 2 no mercado. Era isso, 2.
E aí você entra também, hoje são 3. Isso. Se porventura você está com um produto de boa qualidade, e aí algum profissional vai lá, pega e já não está mais de boa qualidade, ela vai para um outro. Sim. Para ela retornar a comprar o seu, vai tempo e pode ser que nem retorne. Então é muito Exatamente. importante ter esse olhar, né, Sim. de uniformidade. Bacana, Júlio. Hoje você olhando para sua história, né? Do início lá, Habib's, na sua chegada em BH, passou pela loja de cosméticos e agora está com a sua empresa. Tive a oportunidade de conhecer uma bela empresa, fiquei bem impressionado com o que eu vi. Aham. Você conseguiu fazer uma coisa muito bem, um ambiente muito agradável para todo mundo que está ali. Vi que tem pessoas extremamente comprometidas contigo ali dentro da empresa. Olhando para essa trajetória hoje, tá? Você vê que ainda tem algo a mais a ser buscado ainda nessa área? Ou você acha assim que, pelo segmento de neodesign, pelo pouco que eu já estudei de um tempo para cá, desde que eu te conheci, eu vi que é uma área muito promissora. Aham. E ela tem muito a evoluir. Sim. E na minha percepção, que ainda existe uma lacuna imensa para ser suprida. Você tem essa visão também? Tem. O que eu identifico nesse mercado é que essas meninas, a grande maioria, vem para esse mercado por uma necessidade. Então, é uma necessidade de sobrevivência. Às vezes, a menina que foi mandada embora, ela pega o acerto de trabalho dela, ela compra os produtos, não são produtos caros, mas ela consegue ali, fazendo o básico, ela consegue sobreviver e ela consegue ali garantir pelo menos o café da manhã, o almoço e a janta. Só que aí tem umas meninas que começam a ter um entendimento e ver que aquilo ali pode ser uma profissão e deixar de ser apenas um ganha-pão, né? Então, quando essas meninas têm esse entendimento, elas começam a procurar se profissionalizar, começam a fazer atrás de formação, aprendizado e elas vão evoluindo. Quando chega nesse patamar, elas começam a virar chave. Porém, tem muitas coisas que a gente que tem empresa e quando cria empresa só vai descobrir quando essas necessidades começam a vir. Então, o que eu vejo? O mercado ele está mudando de uma forma muito rápida, que ela não está mais ali somente em questão de produto. Então, a gente como marca tem que fazer algo diferente. Então, existe uma oportunidade nesse mercado que ela vai além do produto. E aí onde vem alinhamento de missão de vida, de alinhamento de servir de uma forma dentro desse mercado que a gente consiga estar fazendo um propósito maior e um propósito diferente na profissional que já está ali na nossa base, que já está ali com a gente. Entendeu? Muito importante o que você está comentando, eu vejo que realmente existe um caminho bacana aí, Júlio. Porque eu já tive conversando com alguns profissionais desse segmento. Aham. E aí, entendendo com elas, realmente, né, o que você está comentando acontece, algumas se frustram no mercado ou são convidadas a ir para o mercado em busca de um emprego, perdem seu emprego, Uhum. e aí elas iniciam esse trabalho. Quando inicia, elas não têm um aparato de conhecimento, tanto na parte de gestão, que a partir do momento que a pessoa começa a tocar um negócio dela, seja o tamanho que for, é uma empresa. Uhum. Pode ser minúscula, que é uma empresa. Sim. Ela está comprando, ela está vendendo uma prestação de serviço, ela está vendendo produto que está indo. Então, existem critérios que ela tem que ter conhecimento para ser implantado no dia a dia e ela não se frustrar no negócio dela. Eu comecei a perceber, né? Tem uma das minhas mentoradas que ela é uma neodesign. E eu fiquei encantado com a história dela, porque não é só ela. É ela e o esposo. Os dois são neodesign. Aham. O marido dela era mecânico de caminhão, olha só. E aí a esposa convida ele para vir, para os dois montar um estúdio junto. Uhum. Ele sai de mecânico de caminhão para ser o new design. Primeira pergunta que eu falei para ele: e aí? Falei, médico, todo mundo tá falando que eu virei homossexual porque eu tô mexendo com o new design. Eu sou casado, eu e minha esposa trabalhando junto. Falei, mas você tá dando ouvido para essas pessoas? Não. Falei, parabéns. O cara ganhou meu respeito. Porque eu vi que ele é muito determinado. Uhum. E o casal está muito imbuído nisso. E os dois juntos fazendo, eu vi que é uma profissão que dá dinheiro, tem um retorno financeiro considerável. Né? Tem uma new design específica que eu, conversando com ela, ela chega a faturar R$17 mil por mês. Sozinha, ela em casa. Não é estúdio fora, em casa. Uhum. Mas não tem gestão financeira, não vê o dinheiro. Sim. Então eu vi realmente uma necessidade muito grande, além
dos produtos, de trazer instrução, capacidade para essas pessoas, para ela aprender a gerir e poder tocar o negócio de forma crescente, construtiva, com crescimento, com propósito, né? Eu vi que tem uma lacuna imensa aí para ser preenchida, mas me encanta, porque quando você fala, pô, uma pessoa que veio para esse segmento porque perdeu o trabalho, veio num momento de vulnerabilidade, mas começa a descobrir que nesse movimento, nessa profissão, ela ganha muito mais dinheiro do que onde estava. Então, aquilo que teoricamente foi uma desgraça, vamos dizer assim, Sim. que fui mandado embora, saiu o pé da vida dali naquela situação, o que teoricamente seria uma desgraça se tornou algo muito bom, né? Transformador, com uma rentabilidade muito interessante. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, não pare diante dos seus problemas. Olhe além. Muitas vezes no problema, talvez Deus está pondo a mão para empurrar a vaquinha do barranco e a pessoa quer segurar a vaca. Não, deixa embora, porque vem outras coisas aí, né? E eu vejo nesse meio quantas mulheres que são arrimo de família, que elas dependem disso para sustentar a sua família e têm a oportunidade de trabalhar na sua casa, tendo uma renda considerável. Hoje uma pessoa que trabalha em casa ganhando 17 mil por mês, ela ganha mais do que um gerente de banco. Tem gerente de banco que ganha 7 mil por mês. Então ela está com a rentabilidade muito melhor do que um executivo, dependendo da classe, claro. Tem executivos que têm salários muito maiores, mas hoje, se a gente for olhar em alguns patamares médios aí, a pessoa não vai ter dificuldade de ganhar 17 mil reais. Então é um baita de um negócio, né? E eu fico feliz de ver a transformação que você, a partir do momento que deu sim lá atrás para essa empresa, está causando na vida de muitas pessoas. Hoje você tem mais ou menos uma carteira de quantos clientes, Júnior? Dentro do seu banco de dados lá? Acredito que uns 700. 700 clientes. Por aí. New Design. É muita gente, cara. É muita Isso em todo canto do Brasil. Geral. Vende Brasil. Só Brasil ou vende fora do Brasil só também? Brasil. Só Brasil. Só Brasil. 700 clientes é um número considerável. Sim. Construído ao longo desses 10 anos. Sim. Né? Dos altos e baixos que você já passou, qual foi, na época, o melhor momento e o pior momento que você viveu dentro da sua empresa? Porque como empresário, não sei você, eu já passei. Eu já quebrei no passado e para mim foi um aprendizado. Eu aprendi a dar a volta por cima nisso. Eu já tive péssimos sócios, né? Que eu cheguei a falar que eu nunca mais teria sócio na minha vida. E hoje eu tenho alguns, né? E quero ter outros que a gente vai aprendendo com isso, né? Sim. Você vai aprendendo a ser mais seletivo, mais criterioso. Mas todos os meus problemas do passado, a quebra, as dificuldades, serviu para mim como combustível, aprendizado, para mim não cair de novo. Você poder, né, traçar uma rota, ter um propósito bem definido e buscar aquilo com mais segurança. Né? Você, como empresário desses 10 anos, você já passou por altos e baixos. Sim. É fato. Né? Se você falar assim, mas nunca passei, eu falo, tem que colar mais. Porque é difícil um empresário que inicia e não passa. E eu até digo que é fundamental passar pelos altos e baixos. Já passou? Sim. Uma vez ou mais? Valeu a pena? Trouxe um aprendizado? Conta um pouquinho para nós. Já passei por vários. A gente teve uma fase antes da pandemia e depois da pandemia. E no meu caso foi o contrário né? Teve algumas pessoas que a gente sabe que a pandemia acelerou um processo de quebra. No nosso caso, a pandemia foi o contrário. A pandemia ela acelerou o processo de crescimento da gente. Olha só. Então, é um mercado que, por ele estar dentro do cosméticos, a gente, quando iniciou a pandemia, veio uma sensação de quebra. Só que em questão de pouco tempo, a gente viu oportunidade diferente. Então, na pandemia, uma das coisas que a gente fez foi ir para produzir álcool em gel. Só que a rentabilidade que o álcool em gel trouxe para a gente guardou o dinheiro e comprou matéria-prima do cosméticos. Então, quando o mercado voltou a funcionar de novo do cosméticos em plena pandemia, a gente era uma das empresas que tinha muita matéria-prima. E aí foi uma das marcas que foi lançada praticamente ali 2-3 meses antes de pandemia, e na pandemia explodiu. Então, durante a pandemia trouxe muito aprendizado. Porém, é um aprendizado que teve muitos erros, porque ele não foi um aprendizado de constância, ele foi um aprendizado não de numa trajetória sadia.
teve um crescimento de uma forma, foi muito rápido, e esse muito rápido a gente foi executando as coisas de acordo com o que ia acontecendo. Você saiu de quanto para quanto na pandemia de um mês para outro em faturamento? De 100 mil antes da pandemia para 600 depois da pandemia. Isso de um mês para outro, praticamente. Isso. A Em gente quanto tempo lançou uma essa marca escala? em dezembro de 2019. Em março, abril, junho, a gente já estava nesse faturamento. Explodiu. Já foi para esse Você faturamento. esperava isso? Não, Aí que tá o ponto, né? Quando você não espera esse crescimento exponencial, às vezes você não está preparado para ele. exatamente. E aí é onde pode passar por alguns caminhos, ó, né? Alguns aprendizados. Sim, Mas porque foi um crescimento exponencial, né? Você saltar de 100 para 600, 3 meses praticamente, é um boom É. de vendas, né? Por um lado, muito bom. O produto teve aderência, teve aceitação. sim, Esse produto, quando você criou, foi a marca Psyll? foi. De onde surgiu essa ideia, Psyll? É o seguinte, eu queria lançar uma segunda, na verdade era uma terceira marca, criar uma terceira marca. E a gente tinha, né? Eu já tinha criado 2 marcas. Só que quando eu criei essas marcas, eu tinha a mentalidade de usar um nome internacional, porque nessa época de que a gente entrou no mercado, as marcas de fora que eram conhecidas. Então aí foi onde eu criei o Nick Nail, que é uma marca com nome internacional. Só que eu vi depois, com o avanço desse segmento aqui dentro, que era importante ter uma marca brasileira, ter uma marca com nome simples. E aí começou uma mentalidade de achar e identificar o nome. Então eu lembro que os meninos, a gente estava na frente da empresa, eles estavam esperando um Uber chegar para poder ir embora. E a gente a gente todo dia conversava e falou assim, cara, eu preciso criar um nome novo. A gente tem aí, tipo, 2, 3 meses para criar, para entrar com registro, porque demora aí de 1 ano a 2 anos. E aí a gente pensou em criar o nome Ops. E eu já tenho um advogado que cuida dessa parte de registro de marca. Eu mandei para ele. Quando eu mandei para ele, ele falou, ó, essa marca não pode, ela já pertence ao grupo Boticário. Tem uma linha de produto que chama Ops. Falei, então, né, deixa pausado, vamos continuar tentando achar e identificar o nome. Acho que passou um mês e pouco, eu recebi um e-mail da Lojas Americanas e a chamada do e-mail era Ei, Psyll. Aí eu fui, mandei na hora, já mandei para o advogado, falou, cara, um nome Psyll. Aí eu falei com ele, puxa para mim, se existe alguma marca registrada com o nome Ei, Psyll e só Psyll. Aí ele foi e falou, Júnior, no cosméticos não existe, tá livre o registro. Falei, então pode dar entrada. E essa foi uma das marcas que o registro saiu mais rápido. Se eu não estiver enganado, saiu com 8 meses. Olha só. E Psyll pegou. E né? Psyll pegou. Porque a nome ideia qual que simples. era? Usar um nome que fosse simples de falar. E aí veio a ideia da gente tentar identificar um nome que fosse um jargão. Então é tanto que teve teve um ano que a gente fez uma campanha de marketing da empresa, da marca Psyll, que era as clientes, às vezes designer, cantavam musiquinha. Que tem axé, que fala sobre Psyll. Então tinha acho que 3 ou 4 músicas gravadas, músicas de cantores normais aí no Brasil, que fala sobre esse jargão. Psyll. Então aí até a gente usou isso como uma campanha de marketing uma Que época. legal, Entendeu? cara. Que legal. O nome simples e pegou. Simples e objetivo. Hoje já atuando no Brasil inteiro. Você tem Brasil inteiro. intenção de vender isso fora do Brasil? Eu tenho 2 clientes de fora, uma está nos Estados Unidos e outra está em Portugal. E elas querem levar a marca para lá, não só para uso, mas também para revenda. Aí a gente agora está olhando Bacana. como fazer essa legalização fora. Muito bom, cara. É uma trajetória, mas eu acho que você olhando para trás, vê um filme Sim, e como valeu a pena, né? Por mais que teve os altos e baixos, é aprendizado, mas como valeu a pena para você estar aqui hoje e o que você ainda vislumbra para frente de oportunidade de crescimento dentro dessa área. sim. Eu digo que uma mulher, acho que eu escutei isso foi de você um dia. Fala que a mulher assim, ela vai sair, se ela não puder arrumar o cabelo, ela prende, mas a unha ela não deixa de arrumar. Ela não vai ficar E com a eu mão no falo, bolso. Não, ela não vai ficar com a mão no bolso. É porque tá à mostra, né? É o cartão de visita ali. E realmente foi uma visão que você teve, que faz muito sentido ouvindo isso de você, porque eu vejo isso pela minha casa.
A minha esposa, sim, ela prende o cabelo, mas a unha não deixa de sair se não Sim. tiver arrumada. Tá arrumadinha ali. Isso aí foi. Eu tive esse aprendizado, que isso aí parece que é uma palavra de efeito, né? Mas não é. Isso aí, em 2016, esse sócio comercial que eu tive no Espírito Santo, ele teve acesso a uma base de uma pesquisa de mercado. Então, isso foi uma pesquisa de mercado que trouxe esse ensinamento. Então, aí foi aonde falou, né? Vamos entrar de cabeça nesse mercado, porque é um mercado realmente que ele é promissor. Então, por quê? Por esse motivo. A mulher, ela dá um jeito no cabelo, mas ela na unha ela tem que fazer se ela tiver um compromisso. Bacana. Então, aí, né, tanto que nessa época aí a gente teve um aprendizado que foi baseado nessa pesquisa e era uma pesquisa sobre, acho que era, eu não lembro agora, acho que era 5 desejos, 5 objetivos de uma manicure, porque na época ainda a design, ela tinha poucas, estava iniciando. Então, foi feita uma pesquisa de mercado, a gente teve acesso a essa pesquisa e, tipo assim, os 3 primeiros desejos que uma manicure tinha, isso 2016. Um era iPhone, o outro era ter o espaço dela e o outro era conseguir levar uma qualidade de vida para dentro da casa dela melhor do que ela tinha. Então, aonde que traz esse ensinamento que essas meninas, quando elas têm a oportunidade de ter um aprendizado, o que ela entrou no mercado para uma necessidade, vira uma profissão. E aí eu tenho o caso de cliente, igual você citou gerente de banco, em questão de salário. Eu tenho uma cliente que ela fez a formação com a gente, que ela era gerente do banco, Olha só. e ela começou a ver a design dela andando com um carro melhor que o dela. Essa menina entendeu o que que era, como era, ela saiu do banco e virou design de unha. Rapaz, eu acho isso fantástico. A pessoa não se prender em algo. Exatamente. Tem gente que às vezes se prende medo ou vaidade naquilo, né? E ela vendo a oportunidade eu acho isso incrível, cara. Sim. Eu comento muito com algumas pessoas que às vezes me procuram, tem alguns mentorados que eu até falo, tá numa profissão, não tá satisfeito, tá vendo que não é o que queria, Aham. deixa aquilo e comece algo novo. Tenha medo de iniciar, né? Fico feliz de ouvir, né, com relação a essa pessoa que eu não conheço, mas já admiro pela De atitude. BH. De BH, porque tem que ter Diz pra conhecer atitude lá. para fazer isso, João. Sim. Se a pessoa não tiver atitude, ela fica parada. Tão interessante isso, né? Tem uma pessoa que eu conheço, um empresário, ele tem alguns postos de combustível e ele já foi funcionário do Banco do Brasil no passado, também, se falando do Banco do Brasil. E aí, em um determinado momento, ele começou a plantar mexerica, limão, laranja, numa chácara que ele tinha. E começou a vender isso. Ceasa em Brasília e tal. Vendia próximo ao Ceasa, do lado de fora ali. E ele começou a ver que aquilo estava dando mais dinheiro para ele do que o banco. E aí um dia ele falou assim, não, vou pedir conta do banco, vou montar esse negócio e vou aprimorar. Ele foi e aumentou um pouco mais a área dele, né? Plantou alguns pés a mais de mexerica, de laranja, enfim. Aham. E começou ele mesmo, comprou um caminhãozinho, arrumar no caminhão e levar para vender no Ceasa e na porta do Ceasa. Porque dentro do Ceasa ele vendia num preço, do lado de fora ele vendia mais caro. Sim. E um dia que ele estava lá fora, vem um ex-colega dele do banco, que vê ele do lado da caminhonete laranja, fala, fulano, cara, eu não sabia, você que tá vendendo isso aqui? Cara, eu não sabia que você estava passando por dificuldade financeira. Por que você não fala, cara? Nós trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos. Ele olhou, não, tô tranquilo. Ele não quis falar para ele, né? Aham. Eu tô tranquilo, relaxa. Não, cara. Não, vem cá, então, você quer me ajudar? Compra aqui, leva uma laranja para casa. Foi, vendeu para ele e foi embora. Aham. Eu tava fazendo as contas esse dia. Esse cara com 30 hectares de laranja, o que ele tem de renda é proporcional a uma área plantada de 431 hectares de soja. Então tem muita gente, por falta de conhecimento, julga, critica e não sabe. Quando vê uma profissional, new design, uma manicure, alguém do meio, esse rapaz que deixou de ser mecânico para vir, e muita gente criticando, mas vai fazer uma unha. Cara, é um negócio extremamente lucrativo. É uma profissão que eu digo que assim, se uma dona de casa que está nos ouvindo agora, vou falar com você, dona de casa, se você está nos ouvindo, ou se você é um profissional de qualquer meio, tá com um salário mediano aí de 4, 5, 6 mil reais, aprenda, entenda o que é isso, esse segmento. Porque é uma grande oportunidade de dar uma volta por cima na vida, se tornar uma empresária,
de fazer o seu horário de trabalho, porque eu vi que elas selecionam o horário, né? A cliente marca, mas nem todas elas trabalham de segunda a sábado o tempo todo, elas tiram um horário para elas. Ser na rima de família, cuidando bem da casa, com a rentabilidade muito boa. Um retorno financeiro muito bom. Sim. Então, é um baita de um negócio, cara. Parabéns por transformar a vida de muitas pessoas. Obrigado. Você, além de romper, de dar um destrava na sua lá atrás, tomar a decisão de vir, porque tem que ter coragem. Para empreender no Brasil tem que ter essa coragem. Sim. Mas também está melhorando a vida de muita pessoa, cara. Muito bom. Parabéns, muito bom. Jônio, eu já percebi que você é um cara que busca muita formação. Eu vejo pelas suas postagens, né, o seu WhatsApp ali, todo dia tem 2, 3, 4, 5, um dia eu contei, tinha 8. Postagem de Status, né? no seu status ali de alguém falando, uma pessoa de renome, falando sobre comunicação, falando sobre empreendedorismo. E eu vi que, já te vi também, pelas conversas que a gente teve, eu vi uma foto sua que você estava num movimento um dia com a G4 em... Foi BH? Foi BH. BH. Num evento buscando formação. Isso. Isso é muito importante, porque eu vejo muito empresário limitado. Uhum. O cara quer crescer, mas ele não quer pagar preço. Eu vejo muito empresário, já tive sócios assim, de achar que é ignorância fazer isso, porque o cara vive uma forma tradicional e eu falo que esse cara ele vai sair de mercado, não demora, ele vai sair de mercado, porque as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida e a gente tem que acompanhar essa evolução. Sim. Quando que partiu? Você já tinha isso? Ou chegou um momento por alguma dificuldade que você falou, não, vou buscar ajuda? E começou a buscar a formação? Isso já era um desejo que eu tinha de crescer como pessoa e como profissional. Então, chegou uma fase que eu fiquei tentando convencer sócios que precisava a gente ir atrás desse aprendizado e desse entendimento. Só que aí eu encontrei uma barreira, que foi um dos primeiros sinais que eu tive aí na sociedade, que não era uma coisa que ia ser promissor. Então eu fui atrás do entendimento, fui atrás do aprendizado, eu como pessoa, para poder melhorar a minha parte como pessoa e como profissional. Então eu que fui atrás, e é uma coisa que quando a gente começa a gente não para mais, né? Então, só que aí existe uma grande questão. A gente precisa começar a executar o que a gente está aprendendo. E para a gente poder executar, às vezes a gente fica esperando um momento. E esse momento, a gente precisa entender que ele vai aparecer quando a gente começar a colocar a mão na massa nesse sentido. Então, eu gosto muito. Hoje eu leio em média 2 livros por mês. Bacana. Eu consigo fazer essa linha de leitura. E eu gosto muito. Então, assim, eu falo que eu sou um eterno aluno. Não, parabéns. Para mim é de suma importância. Existe uma frase bíblica que fala que meu povo se perde por falta de conhecimento. O aprendizado, o conhecimento é fundamental. Sim. Enquanto empresário, a gente não pode parar, limitar, mas você tem que estar numa constante busca. Se as coisas estão evoluindo, quanto mais eu busco, mais eu evoluo, eu acompanho essa evolução. Sim. E um outro lado muito importante, network, pessoas. Você vai conhecendo pessoas e pessoas que vai agregar em algum momento da sua vida. É uma troca de informação, né? Você está num ambiente que pessoas estão no mesmo propósito, então todos ali são características totalmente diferentes, com atividades totalmente diferentes, mas Sim. com propósitos muito semelhantes. Então é muito importante também essa ambiência, né? E foi através do ambiente desse que a gente... Não um ambiente em si. A gente teve um ambiente em datas separadas, mas conhecemos pessoas ali... Conhecemos a mesma pessoa. Essa pessoa foi meu coach por um período, hoje é coach do João Kepler, o Bob Floriano. Uhum. E um dia, numa conversa com o Bob, ele indicou e nós iniciamos também uma parceria de uma mentoria. Sim. Né? Então, a importância de você estar no ambiente certo, com as pessoas certas ali, né? Como isso é transformador. Você saiu do Pernambuco, foi para São Paulo, BH, e hoje você está aqui em Goiânia, fazendo uma entrevista num podcast. Né? Muito mágico. Eu falo que isso é mágico e é gratificante. Mas você teve que dar o seu primeiro passo lá atrás. Sim. Eu gosto muito de frisar isso aqui, porque tem muito empresário que me pede ajuda e alguns eu nego ajuda para ele. Uhum. Porque ele quer um milagre, ele não quer ajuda. Ele não quer passar pela transformação. E eu falo que a mentoria não é ir lá resolver a conta de mais com menos. Essa é a parte mais simples. A mentoria é uma mudança de mentalidade. Sim. Se o empresário ele não muda a mentalidade, para ele subir nível de consciência, entender o que está acontecendo no mundo, não é no seu negócio, é no mundo, para ele poder se posicionar melhor,
ele vai tendenciar ao fracasso. Ele não vai conseguir permanecer. A gente tem várias empresas, Kodak, entre tantas outras no passado, que já chegou a ser destaque e ficou pelo caminho, porque não acompanhou a evolução. Alguém vem mais rápido e pegou esse bonde. Sim. Então, parabéns, tá, pela sua atitude de estar sempre buscando isso, não pare. Estou muito feliz de te receber aqui em Goiânia, tá? Tá vindo participar da nossa imersão, que vai estar aí. Um grande parceiro, tá se tornando um grande amigo e eu fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Obrigado. Com a sua vinda aqui. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Uhum. Sempre eu faço essa pergunta quando tá indo pro lado final aqui. Quem é Deus para você, Júnior? Pra mim, eu não vou te falar que ele é tudo, mas eu tô buscando esse conhecimento. Eu te falo assim, eu já tive muitas pessoas que virou pra mim e falou assim, pelo jeito que você é e pelo que você faz e como faz, você é de igreja. Não, eu não sou de igreja. Só que eu tive um aprendizado que foi o seguinte, eu tive uma leitura que para eu ser bom, eu não precisava estar dentro de uma igreja. Então, para eu ser bom, eu tinha que ser bom como pessoa e para as pessoas. Parabéns. Então, eu vejo que hoje, o que eu estou fazendo, no longo prazo, acredito eu, que vai me levar para frequentar a igreja. Nesse momento, não. Mas eu acredito que no longo prazo isso vai acabar acontecendo. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, o Ricardo, ele me colocou no grupo da igreja, a gente vem conversando, né? Bate um papo. E o ambiente me agrada muito, né? Então, o que eu faço dentro de casa, o que eu faço na empresa com filho, com funcionário, eu me sinto uma pessoa, eu te falo de Deus. Então, eu vi, né, pelo conhecimento que a gente está ao longo desses meses, você é um cara de um coração extraordinário, já te falei isso. Uhum. Né? Um coração imenso. Vi que você é um cara extremamente família, que cuida, esposa, filhos. Né? Então eu digo que tem até uma frase de São Francisco de Assis que fala: pregar o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Então não precisa estar falando. Uhum. É atitude. E você faz isso muito bem pelas suas atitudes. Tem hora que eu já te falei assim, que às vezes você é bom até demais para os outros e menos para você. O coração que você tem, o zelo, o cuidado com gente, com ser humano. Né? E eu não sei você, eu já no passado, né, era como um imã para atrair gente boa, mas para atrair também gente que não presta. E tive que aprender a sintonizar esse canal. Para esse imã eu conseguir expurgar algumas pessoas, deixaram pelo caminho pessoas que às vezes estavam tentando me consumir. Você disse que já teve alguns sócios até aqui. Eu imagino que teve muitos, porque você tem um baita de um negócio na mão, que aproveitava com a intenção, mas pode ser que se frustrou no caminho. Sim. Hoje eles ficaram, mas o bacana é isso. Eles como você permanece, tá indo. Já veio muita gente tentando, que chega com carinha de anjo, e depois você descobre que aquele anjo estava com alguns chifres. Sim, vários. Vários. É decepcionante quando descobre, né, Júnior? Mas ao mesmo tempo libertador. Só que aí a gente começa a ter um entendimento, né? Que isso acontece porque... É porque a gente, assim, quando você tem a bondade natural, a gente às vezes não vê por esse lado que essas pessoas que têm segundas intenções, elas estão se aproximando da gente e acaba, né, puxando, tendo esse imã por bondade. Se não tem maldade no coração, você acha que as pessoas também não vai ter. Então aí o aprendizado foi mostrando pra gente para ficar atento nos sinais, né? Então a gente tem que começar a observar quem está se aproximando com segundas intenções, porque é um tipo de negócio que quando a pessoa assim, não é uma exclusividade do segmento nail, mas o cosmético no grande contexto, o pessoal quando começa a ver o dinheiro, começa a se perder. Então, exemplo, a gente como marca, e quando você tem sócios que têm segundas intenções, ali é um prato cheio para ele poder querer tirar o que não é dele e o que é da empresa. Então aí é onde começa a observar esses sinais e começar a ter que cortar isso. Hoje você está mais seletivo? Total. Você ganhou muito meu respeito de que eu ouvi uma frase sua que comunga muito com os meus valores. Mamed, um sócio meu se trair a esposa não serve para ser meu sócio. Cara, você me enganou ali, porque eu tenho esse pensamento. Uhum. Se o cara trai a esposa, ele vai te trair. E a família é o bem mais sagrado que tem. Se ele não está valorizando isso, vai ter dificuldade de valorizar, né? A amizade, enfim. Sim. Vai ter momento que pode não dar certo. Achei muito bacana.
Queria que você agora, olhando para essa câmera aqui, ó, tem muitas pessoas que nos acompanham que são pessoas que têm medo, insegurança, pessoas que estão precisando de um destrava na vida, muitos empresários que às vezes estão indo com um negócio, mas não está indo tão bem, escolheram o sócio errado e está com dificuldade de soltar. Tem pessoas que estão com um sócio, Júlio. Tem uma pessoa específica que me pediu ajuda, eu falei para ela, seja honesto, tá com um sócio, o sócio está sangrando a pessoa, ela não tem coragem de falar para a pessoa que vai romper, porque é uma pessoa da convivência dela ao longo da vida. Falei, isso é vaidade. Você daqui a pouco tá sangrando a empresa, vai falir. Uhum. Toma uma postura, tem uma posição. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse público que nos acompanha, para que ele possa ver que o Júnior venceu. Barreiras está vencendo ainda a cada dia, mas determinado, convicto, com propósito. Sim. A câmera é toda sua, fica à vontade. A gente tem que ter um entendimento que a gente precisa saber aonde a gente quer ir e com quem quer ir. Então, para você, o que eu falo? Fica atento aos sinais. E esses sinais, ele é muito importante para poder estar te levando para o próximo passo. E o próximo passo, ele vai determinar do que você vai fazer hoje. Quem você vai tirar do seu caminho que está te afetando e está te travando. Então, isso aí é como se fosse a síndrome do balde do caranguejo. Se você jogar 10 caranguejos lá dentro e um tentar sair, os outros 9 vão estar puxando ele para baixo. Então, a atitude que você tem que tomar hoje é o que vai determinar o que você vai conseguir ter de aprendizado para seguir uma nova jornada para frente. Então, a minha frase para você é: elimine rápido as pessoas que estão te puxando para baixo e siga em frente. Show de bola, são as pessoas tóxicas que não agregam nada na vida da gente. Exatamente. Pessoal, é isso aí, né? Hoje nós trouxemos aqui essa figura, cara hiper destravado, como eu disse, e tem mais, ele me trouxe, ele não vou mostrar, mas ele me trouxe um presente, tem novidade chegando aí para frente, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas tem novidade vindo aí para frente, para a empresa dele, fico feliz com isso. E espero que você tenha gostado, né? Divulgue esse podcast, esteja com a gente, que o objetivo é esse, trazer pessoas que têm histórias muito parecidas com as suas, uma história de superação, pessoas que desbravaram, estão desbravando, que destravaram na vida e hoje são empresários com uma mentalidade olhando sempre para o futuro, para um objetivo, pessoas com propósito. E é assim que tem que ser. Então, muito obrigado, um beijo no coração e até o próximo episódio de Pode Destravar. E ó, você nasceu para dar certo. Beijo no coração.